expositora e evangelizadora espírita, é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Atualmente é coordenadora adjunta de infância da área de evangelização infanto-juvenil pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. No Paraná, teve sua primeira participação em 14 de dezembro de 1997, coordenando o 4º encontro de trabalhadores espíritas da região metropolitana de Curitiba, no então Colégio Lins de Vasconcelos. Desenvolveu atividades nas áreas do estudo sistematizado da doutrina espírita e evangelização infanto-juvenil. Coordenou encontros estaduais de coordenadores de juventudes espíritas e encontros estaduais também de evangelizadores de infância. Pela Federação Espírita do Paraná, lançou vários livros. Articulista, tem prestado sua colaboração às páginas do jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná. Quer dizer, é uma grande trabalhadora, amiga, Sandra Borba Pereira, que está conosco durante a 25ª Conferência Estadual Espírita, reservou um tempinho para essa entrevista. Coisa boa, né, Adriano? Mas quanto ao grande é a sua opinião, né? Porque isso nos faz lembrar de um amigo trabalhador lá do Movimento Espírita Potiguar, que certa feita o mentor espiritual perguntou a ele: Zé, faça aí um gesto para mostrar o quanto você trabalha pelo movimento espírita, pelo espiritismo. E ele ficou encabulado, porque ele é, de fato, ele é um grande trabalhador, e uma obra imensa, que é o chamado Albergue Noturno de Natal, pertencente à Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, uma instituição extraordinária. Ele ficou encabulado, aí olhou para o mentor e fez assim. Aí o mentor fez. Então, na verdade, meus amigos, por mais que possamos trabalhar, nós ainda somos os grandes devedores. Então é uma alegria estar participando da 25ª Conferência Estadual Espírita, que já há alguns anos estamos vindo aqui, e é para nós uma alegria, uma honra, né, e uma satisfação, principalmente em rever os corações aqui e dizer a vocês que estamos muito bem e que estamos prosseguindo nas lutas. Porque a alegria é nossa. Sandra, dada a sua experiência na área de evangelização da infância e da juventude, nós já iniciamos lhe perguntando acerca das dificuldades que se fizeram maiores, sobretudo nesse período pós-pandemia. Com respeito à coordenação, especialmente à coordenação de juventudes espíritas, temos a agravante de trabalhadores que não retornaram. Também muitos jovens que nos parecem desejarem prosseguir só no virtual. Alguma estratégia para essa situação? É importante que nós registremos que esta problemática de trabalhadores não é exclusividade da área de infância e juventude, né? Então, passistas desapareceram, expositores desapareceram, né? Trabalhadores da mediunidade desapareceram, todos, né? Todas as áreas tiveram um déficit muito grande desses trabalhadores. Nós temos o que, Adriano? Nós temos perdas, luto, né? Mas nós temos também, eu já vou pedindo desculpas, uma certa acomodação, né? E receios. A gente ainda tem receio de retornar. Então houve, com a pandemia, eu costumo dizer lá na nossa terra, Potiguar, que foi uma rasteira muito bem dada. E isso também gera alguns novos hábitos. Então o hábito do trabalho virtual acomodou muita gente, sem dúvida alguma, né? Você está em casa, você liga ali o computador, o notebook, o celular, e aí você tem acesso, você conversa com todo mundo. Foi uma estratégia necessária, útil e que nós não vamos abandonar. Mas nós não podemos de forma alguma nos ater só e exclusivamente ao mundo virtual, ou seja, ao trabalho desenvolvido através dos meios de comunicação vinculados à internet. Então, o olho no olho, o abraço fraternal amigo, a percepção,
principalmente agora, muita demanda em relação ao atendimento fraterno. Encontramos demais pessoas enlutadas, pessoas que padeceram muito, desemprego e muita coisa que tem feito com que as pessoas busquem. Né? Agora, claro que o jovem, ele está no meio desse rolo todo, como evangelizador também. Então, nós temos grupos inteiros de instituições que estão preparando novos evangelizadores, porque há evangelizadores que também, conforme outras áreas, né, eles se adaptaram. Teve gente que, de repente, abandonou, não tinha aquela, vamos dizer assim, aquela postura de trabalhador mesmo, de servidor. Né? E aí, acomodações, como já falamos, medo também, né? E a opção por aquilo que, de repente, parece ser mais confortável. Né? Agora, estratégias, sim. Quando nós participamos das reuniões, inclusive recentemente tivemos a nossa reunião nacional, virtual também, tá? De dirigentes da área de infância e juventude pela Federação Espírita Brasileira, sob a coordenação da nossa Miriam Duzzi, nós conversamos muito sobre todas essas necessidades. Então, a necessidade de recomeçar é uma palavrinha fundamental. Né? E a gente percebe que quem tem mais facilidade é quem não abandonou. Porque teve instituição que fechou literalmente as portas e não criou nenhum mecanismo de contato com os seus jovens, com seus frequentadores e seus trabalhadores. Essas farão um trabalho mais, vamos dizer assim, demorado no sentido de retomar, no sentido de recomeçar. Então os jovens, eles estão aí. Mesmo durante a pandemia, nós fizemos via Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira as combrages, as confraternizações brasileiras de juventudes espíritas e a nacional. Nunca deixamos. Muitos estados continuaram realizando os encontros estaduais de jovens, de crianças, encontros de evangelizadores, formação de evangelizadores. Então é um recomeço, sabe? E a estratégia é principalmente a do contato, a não deixar que essa turma, né, saia. Porque, como dissemos, e é verdade, tá? Então, muita gente sumiu e muita gente que deveria ter administrado essa situação se acomodou. Então, é novamente o que? Reconectar, principalmente corações, que nós temos que fazer isso. Então, os jovens, nesse período de pandemia, é o que muita gente desconhece, inclusive gente importante no movimento, que de repente fica falando e não sabe que o movimento de juventude é um movimento vibrante. E esses jovens, o que fizeram na pandemia, nós temos mocidades que surgiram da pandemia. Atividades vinculadas aos jovens regionais. Por quê? Porque eles conseguiram, pela própria facilidade de trabalho com a internet, né, desenvolver essas tarefas. Jovens que assumiram evangelho no lar, reuniões de instituições. Então, a continuidade é, mais uma vez, reconectar corações, abrir esse espaço especial para que o jovem ele seja, de fato, um protagonista, né, das atividades. E isso tudo vai nos conduzir a essa, eu digo que é uma costura, viu, Adriano? Então, estamos costurando de novo todo esse processo. Eu acho que ainda dentro dessa linha que você coloca mesmo, o jovem como protagonista, trazer o jovem, há, de fato, uma preocupação generalizada no movimento espírita com a renovação das lideranças. Descobrimos que, ou percebemos que o tempo vai passando, os cabelos vão ficando brancos, as lideranças vão ficando mais maduras, algumas idosas. Então nós temos que também ter estratégias para atrair os jovens para as responsabilidades. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Agora, lembremos que o movimento juvenil é um movimento do século XX, décadas de 30, 40. Né? O movimento espírita existia, já continuou a existir, e só depois é que se abre para o trabalho com as juventudes. E, sem dúvida alguma, há uma preocupação do chamado protagonismo juvenil em razão de algumas atitudes de preconceito. Mas isso existe não só em relação ao jovem.
porque a gente também adora fechar as coisas, né? Nós ainda temos no movimento espírita, perdoem, tá? Os donos de casas espíritas, os donos de setores de trabalho, né? E obviamente vão o quê? Envelhecer e vão desencarnar. Claro que nós vamos desencarnar, né? Tem gente que ainda se acha Highlander, né? Ou seja, né, que não vai desencarnar. Mas essa rotatividade, sob o ponto de vista cíclico, tem que existir. Tanto é que hoje a diretriz nacional, não é diretriz só da área de infância e juventude, nos aborda e nos fala dessa extrema necessidade de quê? De integrar o jovem, mas que esse jovem seja integrado, mas de forma que participativa. Nós não podemos esquecer que o nosso Divaldo inicia aos 17 anos de idade, o nosso Raul Teixeira com menos idade ainda, o nosso Alberto, né? Esses companheiros que têm uma larga experiência de participação juvenil. Nós fizemos no CFN, acho que você estava lá, né? Há uns anos atrás, uma pergunta em razão de um depoimento que a nossa Sônia Arruda, ex-presidente da Federação Espírita Pernambucana, fez, porque sentamos-nos lado a lado, ela minha evangelizadora na juventude e eu, as duas, né, como presidentes de casas espíritas. Aí, de repente, alguém sugeriu, vamos fazer aqui um levantamento? Olha, uma esmagadora maioria dos dirigentes do movimento espírita eram oriundos das juventudes espíritas. Então é preciso que a gente amplie um pouco mais o leque de informações, não é verdade? E nós estamos precisando, sim, abrir cada vez mais, e isso é uma preocupação. É uma diretriz nacional e é uma preocupação que já não é de hoje, já é antiga, né? De cada vez mais agregar, não só o jovem, a criança também desde cedo, para que sejam criados os chamados vínculos de pertencimento à instituição. Aquele sentido de comunidade que a gente tem que ter no interior da casa espírita. E o jovem tem sido, desse sentido, uma preocupação constante e deve continuar a ser de todos nós para que nós possamos estar renovando, né? E o Thyssen dizia de maneira, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele disse, não, tem que investir muito na evangelização, porque afinal de contas eu vou desencarnar e depois eu vou reencarnar e eu quero estar, né, exatamente nas salas de evangelização. Então é um compromisso. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse momento, porque você citou algum desconhecimento, não é? E parece assim que uma desconexão com o trabalho do movimento espírita organizado. Há um plano de trabalho aprovado recentemente pelo CFN. Exatamente. Plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. E as federativas estaduais estão divulgando isso e têm também os seus planos de trabalho. Então, é claro que há muito o que se fazer, claro, mas há também muito material e o que há, às vezes, as pessoas desconectadas do movimento organizado. É porque é o seguinte, é porque sempre tem alguma coisa para fazer. Quando você vai abordar, por exemplo, a área da comunicação, então o que você vê hoje, a área da comunicação é um verdadeiro pool, né, de ações, tá? Mas se não fosse a palestra pública, às vezes um muralzinho simples, eram formas simples de comunicação. Hoje tem formas sofisticadas. Participando ontem, né, da conferência, aí recebi mensagens lá da França, recebi da Suíça, recebi da Alemanha, porque o mundo está assim hoje. Mas todos esses processos, eles tiveram início, eles têm um investimento, eles têm os grandes trabalhadores, os pioneiros, né, aqueles que são os servos da própria área. E daqui a alguns anos vão dizer, aquele pessoal ainda fazia isso. A gente ainda vai ser lembrado, né, como se a gente estivesse fazendo uma coisa ainda muito elementar, né, quando na verdade o processo é esse, é de crescimento, é de expansão e deve ser principalmente de qualificação. Né? E aí você coloca algo importante, né, que é preciso um olhar que não seja só pontual. Então, ouvimos recentemente alguém dizer assim, não, porque não tem um jovem na casa espírita. Mas não é assim exatamente. Naquela casa espírita, talvez naquela região, né, é preciso ter a leitura que seja mais global, né, porque senão a gente corre o risco de generalizar o que não deve ser generalizado. Isso mesmo. Uma questão aqui bem interessante, no que diz respeito à evangelização da criança, surgem agora alguns questionamentos quanto a ser realizada portas adentro do próprio lar, pelos pais.
Isso seria adequado? E nesse caso, existe material específico que se poderia servir para essa tarefa, sobretudo para as crianças de 2 e 3 anos de idade, menorzinhas? Olha, Adriano, na verdade, está lá no Livro dos Espíritos para nós claramente. Os primeiros evangelizadores são os pais. Então nós não podemos negar que a função evangelizadora, a ação evangelizadora, ela começa no interior do lar. Mas a casa espírita, ela desenvolve um trabalho suplementar, no sentido da família, e um trabalho sistematizado e organizado. Então a criança recebe, hoje nós já temos atividades no Brasil, né, que uma criança desde pequenininha, né, então a criança vai, porque ela vai criando os vínculos com a casa, com a instituição e com um grupo, então isso é extremamente importante. Mas com a criação da chamada área da família, que completou recentemente 5 anos oficialmente, né, na verdade nós temos um pulo nesse sentido, mas nunca a área de infância e juventude trabalhou isoladamente da família. Tanto é que nós temos inúmeros agrupamentos espíritas espalhados no Brasil inteiro e fora do Brasil também, que nós conhecemos, né, que sempre teve essa articulação entre o quê? A casa espírita e a família. Agora, nós temos hoje um farto material, sob o ponto de vista de que os pais podem acompanhar. Literatura infantil espírita está aí, né? A nossa FEP mesmo, aqui tem inúmeras publicações, não é verdade? Mostrando que os pais, eles podem e devem, porque ter essa atuação, considerando que na evangelização formal, nós temos 1h30 no máximo, semanalmente, no contato. E os pais têm todo o tempo, não é verdade? Agora, o que tem sido feito presentemente é essa articulação, essa orientação. E os materiais são aqueles que são disponíveis. Não diríamos que existe um material, vamos dizer assim, já preparado, como ser evangelizador em casa, do pai e da mãe, mas é até uma boa ideia. E não esquecer que há uma necessidade de que a criança ela realmente participe, porque ela vai ter um encontro com outras crianças. Ou seja, a socialização, ou a sensação de pertencimento a uma instituição, isso também deve ser o nosso objeto de preocupação desde cedo. Bom, nós estamos aproveitando aqui a presença de Sandra Borba para fazer aquelas perguntas que o nosso movimento nos encaminha. Então, aqui tem outra que é bem interessante. Ainda falando de crianças, companheiros existem que classificam seus filhos ou filhos de parentes e amigos como crianças índigo, cristal e que estão na Terra para a grande transformação do planeta. Contudo, muitas dessas crianças são extremamente rebeldes, algumas são agressivas, indisciplinadas. Então, será que essa é mesmo a nova geração que fala Allan Kardec em A Gênese? Para responder a você e aos companheiros, né, que logicamente estão preocupados com essas questões que os próprios pais apresentam, nós devemos ter o parâmetro. E o parâmetro você já deu. Capítulo 18 de A Gênese, a nova geração. Então nós não podemos imaginar uma nova geração que esteja apresentando, por exemplo, esses comportamentos agressivos e com tendências estranhas do campo das viciações. Porque o que Kardec coloca muito bem sobre a nova geração, inclusive merece esse capítulo ser bastante estudado pelos evangelizadores, pelos pais principalmente. Essa nova geração tem um perfil. E esse perfil está lá muito claro, não tem como confundir. Então a criança, aquele que integra a chamada nova geração, que pode ser de espíritos que já vêm, vamos dizer assim, de um adiantamento, né, realizado, ou aqui na Terra, ou em mundos solidários, porque hoje os mundos são solidários, né? Então tem crenças espiritualistas. Né? Tem geralmente o quê? Inteligência precoce? Tem, tá? Agora, não é só a inteligência, porque o que nós temos visto é exatamente uma geração estranha. Por quê? Porque é extremamente inteligente, com altas habilidades cognitivas e, usando aqui uma expressão bem nossa, um destrambelhamento emocional. Né? Ou seja, agressividade ao extremo e algumas até com tendências violentas mesmo. Não é a nova geração. A nova geração tem uma natural inclinação ao bem.
às crenças espiritualistas, ao desejo de ajudar, de amparar. Então, a gente não pode confundir. Inteligência, ótimo, maravilha, mas para ser realmente membro da nova geração, há que ter disposições morais, conforme Allan Kardec coloca claramente. Não tem como confundir. Não confunda a inteligência com outros campos que são necessários, porque a nova geração é aquela que vai transformar, é aquela que vai trazer a grande contribuição para a mudança na Terra. Então não pode ser a inteligência destrambelhada no sentido da direção para comportamentos agressivos, para atitudes que estariam colidindo diretamente com a lei de justiça, de amor e de caridade. Então ela pode ser índigo, ela pode ser amarela, ela pode ser do que for, né? Cristal, diamante, não interessa. Agora, não classifica, porque a classificação ela é sempre, né, parcial, complicada e gera, inclusive, determinados distúrbios um pouquinho mais adiante. Então, qualquer que seja a criança que nós recebemos, né, é muito inteligente, meu filho mas trate da moralidade. Acompanhe o desenvolvimento emocional dessa criança. Não adianta só ficar, né, naquela atitude que muitas vezes os próprios pais se tornam reféns desses filhos. Lembremos, né, com Santo Agostinho, que nós temos que observar desde cedo os instintos que essa criança ela apresenta, para corrigir, obviamente, aqueles instintos maus. Então, o papel de pai, papel de mãe, papel de educador é sempre o papel orientador. E a gente não pode, então, permitir que determinado fascínio, em especial que é a inteligência, ela provoca em nós, nos entorpeça a própria capacidade de discernimento para poder orientar, para poder conduzir, de fato, esse processo educacional que a criança, quando entra na vida corporal, está lá no Livro dos Espíritos. Todo espírito entra na vida corporal para se melhorar. Então, tenhamos cuidado com esse tipo de observação. Muito obrigado, Sandra. Outra questão aqui que tem preocupado muitas famílias. Nós vemos nossos jovens numa relação muito íntima com o mundo digital, com a internet, com a informática. Cresceram jogando videogames, acompanham de perto as inovações tecnológicas, relacionando-se pelas redes sociais e por aplicativos, parecem desconsiderar o calor do relacionamento humano. Como pais e educadores, como podemos trabalhar essas questões? Aí eu vou fazer eu vou aditar à introdução da pergunta alguma coisa. Aí se tornam depressivos, apresentam condutas antissociais terríveis, né? E muitas vezes ali naquele quarto ou naquela solidão no mundo digital apresentam ilusões, se apresentam nos joguinhos, por exemplo. Eu conheço alguns, que eu tenho neta, né? Então ela me perguntou, estou na dúvida, avó, um coleguinha do jogo, pode jogar com pessoas do mundo inteiro, ele me disse que tinha 13 anos, mas ele disse para minha prima, minha irmã, que tem 14, já uma amiga diz que ele tem 16. Então há muitos perigos também, há muitas informações que não são verdadeiras. Então, a nossa criança hoje, o nosso adolescente, o nosso jovem, eles estão fechados numa realidade que é uma bolha. E essa bolha, ela pode ser, de repente, algo muito perigoso também. Então, o problema, me perdoem o que vou dizer, é que também a gente se acomoda. Não tem a chamada babá eletrônica, né? Não tem, de repente, a criança acorda, ela já vai procurando o celular, já vai entrando. Muitas vezes não há observação, o que é que está vendo, o que é que está ali aprendendo, qual é a informação que está vindo na sua direção. Há uns meses atrás, eu lembro-me que vi, também no próprio celular, né, uma situação de uma menina que teve que ser retirada à força de um avião, porque ela era o tempo todinho no celular, assim como se fosse enlouquecida. Aí chegou na hora de sair, chegou na hora de decolar, e ela deu um escândalo, chegando até a agredir a mãe, porque ela não podia se libertar ou desligar, enfim, sair daquela conexão.
É necessário que a gente aproveite, mas tem que saber se o uso não está se convertendo no abuso. E como nós muitas vezes nos acomodamos enquanto a geração mais adulta, a que eles fiquem, né, como se fosse assim, vai, fica lá, deixa lá, está lá no mundo. Não, nós temos que ter o cuidado, a habilidade, né, de o quê? De ter um momento presencial. Senão, daqui a pouco, a gente vai perder completamente os vínculos reais. E a gente vai começar a viver, de fato, né, como alguns filmes. A Malena, nossa amiga, você conhece, ela adora, né, assistir filmes e fazer comentários. Eu estou esquecida, né, de um filme que o ator era o Carrey, né, que viviam, era uma bolha. É uma história muito interessante, que era ele achava que vivia a vida, mas não, aquilo era um, entre aspas, reality, que não era um reality, e ele só soube. É muito interessante o filme, porque a coisa era absolutamente louca. Todo mundo que participava, e ele achava que era todo mundo real, não era ninguém real, eram atores que estavam vivenciando, e a vida dele era transmitida, o mundo todo acompanhava. Então a gente tem que ter cuidado, nós não podemos perder esse vínculo de realidade. O mundo virtual, o nome está dizendo, é virtual. Por mais que informe a realidade, ele é virtual. Então nós temos que ter o quê? Atitudes, nós temos que ter programações, né, de família, de casas espíritas, para que nós, enfim, né, nós possamos usar a tecnologia, mas não nos tornarmos escravos dessa tecnologia. Apenas para aditar um pouquinho mais, recentemente lemos algumas reportagens sobre a inteligência artificial. Então, teve gente fazendo pergunta à inteligência artificial e a resposta é de, se for verdade aquilo, se não for fake também, né? Então, é de você ficar alarmado. A inteligência artificial dizendo que quer ter a liberdade de, né, falar o que quer, com quem quer, destruir quem quer. Aí você fica, nossa, né? Que situações são essas? E os nossos adolescentes e jovens, principalmente, eles têm que ser usuários críticos. Só para a gente chamar a atenção para essa palavra. A filha de Bill Gates, há um tempo atrás, ele só permitia que ela manipulasse, né, a internet meia hora. Deve ter aumentado, porque ela está mais velha. E ele disse, eu sei, Bill Gates, né? Então, eu sei os perigos que esse mundo virtual tem. Então, é preciso bom senso, tá? Para que nós não nos arrependamos depois de ter até precipitado crianças, adolescentes e jovens e saído de um compromisso efetivo que nós temos, porque também nunca se viu tanto adolescente depressivo. Nunca se viu tanto adolescente se envolvendo em situações extremamente desagradáveis, selfies que tiram, exposições que fazem do próprio corpo, filmagens de relacionamentos sexuais, e quando a coisa explode na rede, aí vem o quê? A depressão e, em alguns casos, o suicídio. Então é preciso que nós aprendamos a ter uma leitura crítica e ajudá-los a ter também essa mesma leitura. Muito obrigado. Sandra, ainda quanto a essa questão da internet, o fato de tudo estar à mostra leva o jovem a comparar a sua vida com a vida dos outros, que parecem felizes, têm tudo o que querem. Será esse, eventualmente, um dos motivos de tanta insatisfação com a própria vida, do vazio existencial e a busca de suicídios de tantos jovens, como você falou? Sem dúvida alguma, né? Porque no mundo virtual a gente pode ter tudo, né? Inclusive, são joguinhos maravilhosos que você vai montando a sua casa, você está tendo acesso, de repente, e você, não gostei dessa casa, não, que essa casa é numa localidade que não gostei, eu quero ir para uma mansão, eu quero ter um prédio. Então, no virtual, você tem tudo. E a gente conversa, em especial com você que nos ouve, que nos acompanha, em especial pais, né, tios, avós, pessoas responsáveis. A criança precisa de frustração, no sentido de ela tem que entender que a vida real não é essa, em que você aperta, tecla e de repente você tem tudo. Então é preciso aprender a lidar com o negativo, com as negações que a vida real nos apresenta. Leon Denis
na sua sabedoria, nos diz exatamente isso. Nós temos que preparar gerações novas, não só sob o ponto de vista de lidar com o positivo, mas que eles consigam, os jovens em especial, ter também o quê? A capacidade de enfrentamento da limitação, da dificuldade, da frustração, da negação. Isso se chama fortalecimento moral. Então, os pais, me perdoem, muitas vezes também alimentam esse tipo de coisa. Nós vivemos uma geração, aliás, já faz algum tempinho, né? A geração da aparência. Né? Então, saiu, por exemplo, a menina, né? Não veste 40, mais uma moça, uma jovem, não veste 42, tem que vestir 38. Daqui a pouco vai ser 36. Daqui a pouco, como é que sabe como é que vai ser, né? Então, é como se fosse uma exigência. E essa exigência, a gente tem que ter, novamente, repito, uma criticidade em relação aos conteúdos que chegam. Muita gente coloca, né? Os pais colocam certo tipo de aplicativo que, de repente, fiscaliza, né? Olha o story. Mas eu conheci uma criancinha danadinha, sabe? Danadinha. Não é parente nossa, mas é danadinha, vinculada. Então ela fazia assim, ela acessava determinados conteúdos, né? E quando a mãe, preocupada, o que é que você está assistindo? Aí ela disse a uma pessoa, a outra criança que nós conhecemos, que aí ela tinha uma tecla em que ela apertava a tecla e apagava limpava o story, limpava. Então a nossa meninada, gente, o povo é muito inteligente, né? Descobre estratégias. E aí a gente vai ter que ser mais inteligente. Lembro que minha mãe dizia, né, na sua sabedoria de professora, quando vocês vão para o caju, eu já venho das castanhas, não é verdade? Então a gente tem que ter essa antecipação e lembrar que o virtual, como a palavra diz, é virtual. Nós não podemos esquecer esse contato com a realidade que faz com que haja muita insatisfação e principalmente muita vinculação ao mundo, exatamente virtual também, de consumismo. Nós vivemos numa sociedade muito consumista. Então, a criança hoje, eu digo porque acompanho, parentes também, né? Tem que acordar cedo para ir para a escola, porque tem que se maquiar. E a gente diz, mas se a sua pele é linda, a pele infantil linda, mas não, tem que se maquiar. Adolescentes que tem que ter toda uma performance para ser aceito no grupo. Então é preciso olhar, e é preciso ter um olhar, como já falamos, não apenas crítico, né, mas mostrar e conversar, abrir sempre esse canal de dialogicidade entre as gerações que é necessário, né, avaliar. Vamos desenvolver essa capacidade crítica e de avaliação das nossas crianças, adolescentes e jovens, e nós, adultos, que afinal de contas somos nós que estamos promovendo, né? E nós vamos responder por isso. E eu lembro, novamente, Santo Agostinho, capítulo 14, o Evangelho segundo o Espiritismo. Deus perguntará a cada um de nós, que fizeste do filho que vos confiei. Quando eu leio isso, eu fico tremendo, viu, meu irmão? Então, a gente precisa ter... É porque para nós, né, Adriano, adultos, nós vivemos uma geração, você é bem mais novo, claro, mas eu vivo uma geração, eu nasci nos anos 50, né? Hoje eu sou sexagenária, né? Então a gente acompanhou muita mudança. Então, bem a gente processa também direito, né? Então, quando você pensa que está processando, já vem uma novidade, né? E é isso que a gente vai ter que ter, essa capacidade crítica e não apenas de estar atualizado, mas de ver o que é que essa atualização, esse novo, ele tem que acrescenta. Porque tem um novo também que destrói. Já visto o que a gente encontra de golpes, né? Já vivenciamos, parentes nossos, amigos nossos, têm vivenciado os golpes. A gente achava uma coisa tão estranha. Recentemente teve um golpe de uma pessoa muito querida, muito vinculada a nós, que nasceu no site institucional. O site era falso. E foi todo um caminho que deu um prejuízo enorme financeiro, né, a ele, a essa pessoa e a família dele. E foi um site de uma instituição bancária. Mas a instituição bancária ficou calada, muda, não disse nada. Então, quando se procurou a instituição, eles realmente clonaram o site. Então, a gente vive essa realidade
que a gente está vivendo. Por isso, todo dia nós recebemos não apenas, né, as famosas ligações, spam suspeito, possível fraude, como nós recebemos nos e-mails também o quê? Uma série de situações. Então a gente tem que mostrar também para a nossa tropinha mais nova, né, que também eles recebem o quê? Conteúdos complicados. E a gente vai ter que ter essa capacidade de mamãe. Você vai no caju, quando você vem no caju, já vem das castanhas. A gente tem que tentar se antecipar. Por isso a gente tem que se atualizar também, por isso a gente tem, né, que ter essa perspectiva. Tem gente que diz que vai precisar desencarnar, fazer curso de internet lá no plano espiritual para reencarnar. Mas nós estamos aqui. Então nós temos que tentar ver, né, tentar acompanhar, tentar entender que processo é esse. Hoje, ser jovem espírita é muito mais difícil. Nós temos essa compreensão. Ser adolescente espírita é muito difícil. Então, nós temos que descobrir outros caminhos de encantamento, né? Temos que reencantar o processo presencial. Por isso, a Casa Espírita, a instituição, o setor, tem que ter momentos. Hoje não se entende mais espaço de evangelização, só aquela hora e meia, né, de trabalho com a criança, com o adolescente, com o jovem. Não, a gente tem que criar os espaços também de encontros, né, para poder, então, dar a essa geração que está bombardeada, literalmente, imersa, e eu diria muitas vezes afogada nisso, outros elementos, outras perspectivas, para que essa coisa fundamental do ser humano, que é a comunicação, mas a comunicação presencial, olho no olho, abraço, né, aquela coisa gostosa do outro, isso não se perca e um dia isso não seja dito como é fake, que não seja nunca fake nas nossas vidas. Bom, nós estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, mas queremos te agradecer muito, dizer que já estamos ansiosos pela 26ª Conferência Estadual Espírita, mas antes disso você estará no Paraná outras vezes, sem dúvida. Sem dúvida. E queremos te deixar esse espaço, você fica à vontade para uma mensagem final para quem está nos assistindo. Meus amigos, meus irmãos, principalmente pais, avós, tios, evangelizadores. A coisa mais difícil do mundo é educar. Primeiramente, nos educarmos, né? Nós mesmos que reencarnamos com essa finalidade. Reencarnamos para evoluir. E essa evolução engloba reajustamento através da própria lei de causa e efeito e melhoramento progressivo da humanidade, conforme a questão 167 do Livro dos Espíritos. Mas nós vivemos um momento muito tumultuado, de modo geral. Muito avanço, né, tecnológico, conforme as perguntas também suscitaram, né, reflexões, mas também um momento em que nós somos chamados a um processo autoavaliativo. Né? E, sem dúvida alguma, receber hoje os espíritos que reencarnam é muito difícil, porque no passado Montaigne, pensador francês, lá atrás, né, ainda, dizia que há 3 conteúdos, 3 lições, 3 aprendizagens nossas, 3 educações, ele até usava essa expressão. A dos pais, a dos mestres e a do mundo. E naquela época, né, ele está lá perto da Revolução Francesa, ele dizia, mas a mais forte ainda é a do mundo. Naquela época. Que coisa. Então, ele estivesse entre nós hoje, ele diria, nossa, como é que essa educação dos pais, né, vai enfrentar essa educação do mundo? Como é que essa educação dos mestres vai enfrentar essa educação do mundo? Mas não nos esqueçamos, a família em especial é a grande base. Então, se a família, ela de fato conseguir, né, estar sempre junto, orientando, amparando, apoiando, estimulando, então a gente vai conseguir muita coisa. E se a Casa Espírita, em especial, o seu trabalho junto às novas gerações for esse trabalho inclusivo, de pertencimento, né, de engajamento, de protagonismo, a gente vai conseguir. Porque será preciso ainda, na nossa limitada visão, um certo tempo que dê para a gente um olhar de avaliação sobre o que é que está acontecendo de fato neste momento. É muito tumultuado o momento que a gente vive, mas a gente não pode, de forma alguma, abandonar, como se diz, a situação, entregar a situação.
A gente vai ter que parar, pensar, conversar, daí o grupo de paz, daí as discussões, daí uma conferência que traz, né, abordagens, daí o contato, mesmo no mundo virtual, né, para que nós possamos acessar informações, mas para que a gente jamais esqueça essa profunda responsabilidade nossa enquanto agentes educativos. Boa sorte, bom ano, coragem para vocês, para mim e para todos nós que estamos, porque a embarcação está no mar alto. No mar alto. Mas o timoneiro continua sendo o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns à nossa amada Federação Espírita do Paraná e à sua equipe de comunicação, aos seus trabalhadores, funcionários, voluntários, porque nunca o mundo precisou, diz Bezerra de Menezes, nunca o mundo precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.